Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto Fórum Diálogos, a Escola no Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Gostaria de gostaria de agradecer a presença dos profissionais da educação da Rede de Ensino Estadual dos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante aqui presentes, representados pelos supervisores, diretores, professores, PCAs, pedagogos, coordenadores e outros profissionais também. Meu nome é Fabíola, sou assistente social da APOI, da Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio. Aproveito também para agradecer a presença dos representantes dos demais equipamentos da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente desses municípios aqui citados: o CRAS, o CREAS, Coordenação da Política de Mulher, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência, Unidade de Saúde, os CAPs, Programa Saúde Mental, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Saúde, equipamentos das vigilâncias, além do Conselho Tutelar e além de outros órgãos aqui presentes. Durante o fórum, pedimos por gentileza que os microfones permaneçam desligados e que durante o evento, caso seja levantada alguma situação envolvendo criança e adolescente, que o nome não seja divulgado, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçado pela Lei de Proteção de Dados. O tema escolhido pelo nosso fórum, que é a Escola no Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, faz referência a uma data, né, que é a data do dia 18 de maio. Essa data, ela marca uma luta diária, que é a proteção de nossas crianças e adolescentes contra os crimes de abuso e exploração sexual. A data marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi escolhida em alusão ao crime ocorrido no estado do Espírito Santo em 1973, que vitimou a menina chamada Araceli Craveira Crespo. Vou chamar primeiramente o Tauan, né, para fazer a primeira exposição, em seguida depois a gente fala dos demais. Bom dia novamente a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu não estou me vendo direito aqui na câmera, mas espero que esteja adequado aqui. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo, então posso começar aqui já nessa difícil missão de falar de um tema tão importante, tão delicado e tão fundamental na sociedade que a gente vive, no mundo, no país, no nosso estado e no nosso município, nos nossos municípios, né? Eu queria parabenizar de verdade essa atividade, esse evento. Esse mês a gente costuma realizar diversas atividades dessa natureza, mas eu acho que é a primeira vez que eu falo a convite de um fórum vinculado especificamente à educação, mas né, que abrange aí a rede e pelo apoio. Então, queria parabenizar de verdade, sobretudo esse próprio formato de fórum. A organização de um fórum é sempre viva e positiva e consegue amparar e apresentar diversas frentes de análise e de reflexão sobre o mesmo tema de um modo democrático que a gente tanto precisa aprofundar na nossa sociedade. E, sobretudo, quando a gente vai falar, né? Então, por isso, eu agradeço o convite. Né? E quando a gente vai falar desse tema, a gente deve reconhecer primeiro a sua importância, e todo tema que é relevante e é importante, ele passa por diversas interpretações, e, portanto, nós temos que ter uma interpretação sobre ele, e essas interpretações, elas estão em disputa, ou seja, elas se alteram a partir das diversas perspectivas que essa sociedade tem a respeito desse tema, certo? Então, é um tema que aparenta ter um consenso, certo? E eu digo que aparenta porque, na sua essência, no seu fundamento, não há um consenso sobre a sua compreensão. É importante dizer, há um consenso, e aí eu digo, um aparente consenso na sociedade que diz o seguinte: ninguém aqui, em sã consciência, defende que crianças e adolescentes sejam abusadas e exploradas, não é verdade? A gente acha que sim, mas no fundo, na realidade, não. Existem setores da sociedade, existem segmentos, existem pessoas que ganham dinheiro com isso, que se beneficiam disso e que reproduzem o seu privilégio a partir deste modo de opressão e de exploração de crianças e adolescentes. Né? Então, há que se reconhecer que há um lado perverso na nossa sociedade que acumula riqueza com o tráfico de pessoas, com a exploração sexual de crianças e adolescentes em pontos que a gente menos imagina.
né? A gente estava fazendo uma atividade essa semana falando ali que em Vitória as pessoas acreditam que não haja pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente diz, não, há sim. E não são poucos, que precisam de todo ano ser denunciados sistematicamente. Então, o que eu queria dizer inicialmente é que quando a gente fala de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, nós, enquanto educadores, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, trabalhadores da rede, conselheiros tutelares, temos que entender que o abuso e a exploração sexual é uma herança histórica do nosso país que trata crianças e adolescentes como objetos, certo? Até a própria conceituação do abuso sexual, o termo que a gente ainda utiliza hoje, ele é um termo em debate, porque abuso pressupõe o uso, e o uso pressupõe a manipulação, como se fosse um objeto de pessoas. Então não se usa e nem se abusa de pessoas, né? Sobretudo de crianças e adolescentes, porque essas pessoas, essas crianças e adolescentes, são em si sujeitos. E isso é uma concepção muito nova na nossa sociedade, é uma concepção muito recente, que vem a partir dos anos 90 e desde a Constituição Federal de 88, mais a partir da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é fundamental que a gente compreenda. A história da formação social da infância no nosso país apresenta a compreensão das crianças e dos adolescentes como objetos da nossa intervenção. E aí Paulo Freire vai falar exatamente isso quando vai questionar aquela educação bancária, né? A educação em que se deposita nas crianças o conhecimento, ele vai questionar dizendo que essa não é a educação que a gente tem que defender. Na verdade, a educação deve ser transformadora, deve ser reflexiva, deve ser relacionada à prática e às vivências que essa sociedade tem, e, portanto, ela deve questionar aquilo que está estabelecido. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata e muda essa relação de sujeito e objeto. Portanto, eu sou o sujeito trabalhador, professor, assistente social, e quem é o meu objeto de intervenção? Não é o aluno, tá certo? Acho que isso importante. O aluno é sujeito desse processo, seja no CRAS, no CREAS, na educação, qualquer outro, na saúde e etc. Então, antigamente a gente pensava que as famílias e os sujeitos eram objetos a serem manipulados. Portanto, eu tenho que intervir na família. Não, a gente tem que intervir com a família para enfrentar as expressões da questão social que se remetem à desigualdade, ao desemprego, às opressões de gênero, de raça, de etnia, das quais está vinculada, sobretudo, o abuso e a exploração sexual. Ou seja, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes está vinculada a uma expressão maior de opressão geracional e de gênero, certo? Então, esse é o primeiro recorte que eu queria dizer. Opressão geracional, pois a gente tem uma cultura, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda uma cultura que reproduz essa tendência adultocêntrica. Ou seja, quem aqui tem filho, sabe, e existem exemplos mil. Quando você vai subir uma escada, o que a criança sofre para subir o degrau? Por quê? Porque o degrau ali é feito para um adulto sem deficiência. Se você for viver e sentar em cadeiras, elas são feitas para o adulto. Toda a nossa sociedade se organiza por meio de uma cultura adultocêntrica. E isso é reproduzido, mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é reproduzido na nossa sociedade, e isso gera uma tendência a tratar essas crianças e adolescentes como um livro de páginas brancas das quais nós escrevemos. E é exatamente o contrário. É o livro em que a própria criança escreve e pinta como nós. Né? O Machado de Assis tem um conto muito importante, se não me engano, está no Memória Póstuma. Não vou lembrar agora o livro, mas eu vou olhar aqui. Mas o conto chama O Menino é o Pai do Homem. O nome do conto eu lembro, se vocês colocarem na internet, vocês vão achar. E esse é um ditado muito... Tá travando aí, gente? Eu vi uma mensagenzinha. Vocês estão ouvindo bem? Pode falar aí, pode vir. Por aqui tá Agora ok. Eu também estou ouvindo bem. melhorou agora. Melhorou, ótimo. Então, vocês podem avisar que a gente vai dando um tempinho, que às vezes não é nem travar, às vezes é eu que falo rápido, e aí acontece. E esse conto do Machado de Assis, O Menino é o Pai do Homem, é de um ditado especificamente que diz isso. Quem nasce primeiro, o homem adulto ou a criança? Então, portanto, nós somos aqui, hoje adultos, aquilo que fomos quando crianças. E este processo é fundamental. Porque, como eu havia dito, nesta cultura adultocêntrica há uma herança de uma doutrina
de entendimento sobre a criança. Qual é essa doutrina antes do Estatuto da Criança e do Adolescente? É o que a gente chama de doutrina da situação irregular. Crianças e adolescentes eram objeto do poder público, do Estado, das políticas que o Estado oferece, pela sua situação irregular. Ou seja, crianças que não estão em situação irregular não precisam do apoio da intervenção do Estado. Crianças que estão em situação irregular precisam da intervenção do Estado. E aí vem 3 características fundamentais dessa doutrina. Primeiro, é a perspectiva menorista. E aí a gente escuta, né, até hoje, o menor, né? Sobretudo na polícia, a polícia ainda utiliza essa linguagem que é pejorativa e que criminaliza a infância, que é a perspectiva do menor, o menor infrator, tá certo? Essa é uma perspectiva que a gente não fala mais. O Estatuto inicia, e toda vez que a gente for falar de menor, nós estamos falando de crianças e adolescentes e suas particularidades. A segunda tendência que eu estou dizendo para vocês é aquela concepção do menor abandonado. Você se lembra até daquela canção do Cazuza. O menor abandonado é essa concepção antiga do Código de Menores, anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E a terceira é a tendência de tomar a criança pobre como delinquente, certo? Delinquente juvenil. Vocês terem uma noção, o primeiro Código de Menores, de 1927, foi instituído por um jurista chamado Melo Matos, certo? Eu não vou fazer aqui a análise desse documento, porque não é nosso objetivo, mas Melo Matos era um jurista que escreveu o primeiro código, em 27. Esse código vai ser aprofundado nos anos 60 e 70, e piorado, né? Lógico, na sua tendência conservadora, no contexto da ditadura militar. E esse Melo Matos foi homenageado com uma casa, um abrigo, um orfanato no Rio de Janeiro, chamado Casa Melo Matos. Né? Normalmente, se a gente tivesse aqui presencial, ia perguntar aqui quem tem filhos, ia perguntar a quantidade, quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3, ia parar por aí, 4, 5, né? No máximo. Ia perguntar quantas pessoas vocês acham que tinham nessa Casa Melo Matos, né? Acolhidas, dizia. Né? Na verdade, essa Casa Melo Matos acolhia 200 crianças ao mesmo tempo, na mesma casa. Lógico que era uma casa que, por ironia do destino, era uma casa que era sede de uma fazenda. Ou seja, no período da escravidão do próprio Rio de Janeiro, era uma casa grande, onde depois, no período da República, foi se tornando essa casa aí, Melo Matos. E essa casa só poderia organizar a atenção às suas crianças e adolescentes por meio de 2 ferramentas. A primeira delas é a opressão, a porrada, né? A palmatória, o castigo e as torturas. A segunda ferramenta que tratava criança e adolescente era a medicação. Como que você deixa 200 crianças sobre a rédea de uma disciplina de um orfanato naquele período? Medicando e batendo. Então, essa experiência que a gente viveu há poucos anos atrás, ela se reproduz ainda hoje. E ainda hoje nós vemos posturas adultocêntricas, menoristas, que oprimem geracionalmente crianças e adolescentes. E isso vai gerar, como o próprio vídeo já diz, uma cultura e um caldo histórico que legitima certas práticas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Tá certo? Então, olha que ironia isso. Nós, enquanto sociedade, reproduzimos tais práticas. Uma dessas práticas, que eu acho que é importante, são derivadas, como o próprio vídeo inicial diz, do período da escravidão. Então, nós podemos falar de 3 fases fundamentais no desenvolvimento da infância no nosso país. A primeira fase eu chamo de fase do chicote, sobre a vigência ainda do Império e depois ainda do resto da escravidão, de mais de 300 anos de escravidão no nosso país, tá certo? Em que se legitimava que essas meninas poderiam e deveriam perder as suas virgindades ainda muito novas pelos senhores que as tinham como propriedade, tá certo? Sobretudo crianças escravas. Nesse mesmo conto do Machado de Assis que eu falei para vocês, ele conta como que o menino, um dos meninos brancos da casa grande, utilizava o menino negro como brinquedo, como objeto, como um cavalo, e o chamava de besta, chicoteando e andando sobre suas costas. Olha só como era o nosso país há pouco tempo atrás. Essa fase do chicote, inclusive, ela determinava, por exemplo, que crianças, a partir de 14 anos, poderiam ser presas, confinadas em calabouços,
E antes disso, poderiam também ser apreendidas, digamos assim. Lembram-se que com 14 anos, Dom Pedro virou imperador do país. Portanto, há uma dupla tendência nessa compreensão que evidencia a desigualdade social. Enquanto uma criança de 14 anos era imperador, outras crianças eram presas em calabouços, por conta da sua condição de vida, da sua condição social, da sua situação financeira e econômica. E isso é preciso que a gente reafirme. Por mais que o abuso e a exploração sexual ocorra em todas as faixas de renda, de idade, de situações financeiras, etc., essa situação é ainda mais complexa, sobretudo nas crianças pobres, negras e das periferias. Isso deve ficar evidente. Mesmo em territórios onde a gente tenha relativamente uma população que tenha por exemplo, majoritariamente colonizada pela raça branca, a gente vê nesses interiores, muitas vezes, mesmo nesses casos, a opressão de renda, tornando o fenômeno do abuso da exploração sexual ainda mais grave. Portanto, a gente teve também durante os anos, e aí essa é a primeira fase que eu falo do chicote, a segunda fase é a fase da vara, né? Até hoje vocês sabem aqui como que são, né, judicialmente a gente trata os encaminhamentos para a vara da infância, vara da família. Essa é uma origem da vara mesmo, nos municípios anteriormente ainda aos códigos que a gente tem consolidados hoje, a gente tinha a figura do juiz que andava pela cidade com uma vara mesmo, e ele representava ali, então, a justiça. Essa fase da vara tem uma característica fundamental. Ela toma o adolescente. Como eu sei se um adolescente é infrator ou não é? Como eu sei se ele é um delinquente ou não é? E o próprio Código de Menores dizia, a gente consegue ver isso se essa criança ou adolescente está em uma situação em que é violado os bons costumes. Quem já ouviu falar essa palavra, né? Esse conceito, os bons costumes. Quem diz quais são os bons costumes? Vocês se lembram que nesse período, então, o samba e a capoeira eram criminalizados, práticas hegemonicamente levadas por negros e negras na nossa sociedade. Então, o samba e a capoeira era criminalizado, você poderia ser preso se você fosse pego jogando capoeira ou numa roda de samba, para não dizer das religiões de matriz africana, que também eram criminalizadas e ainda são hoje. Então, veja que essa história das crianças só vai avançar hoje com a presença do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse Estatuto da Criança e do Adolescente também aglutinou diversas fontes de análise sobre os direitos da criança. E há uma tendência na defesa dos direitos da criança e do adolescente que trata essas campanhas de abuso e exploração sexual de um modo que fantasia a figura do próprio abusador, certo? E eu gostei muito aí do vídeo que vocês colocaram, que é um vídeo que não cai nessa ideia, né? E às vezes é difícil tratar desse assunto, né? Mas não deveria, mas é difícil tratar. A gente ainda se sente, em 2022, desconfortável de algum modo de tratar sobre assuntos dessa natureza. E como que essas perspectivas romantizam esse trato do abuso da exploração? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui recente que aconteceu aqui em Vitória. Eu não me lembro onde exatamente, também não cabe que a gente cite, mas que há uma expressão, e aí eu já vi em outros lugares do país também, que trata um abusador como uma espécie de homem do saco. Lembram do homem do saco da nossa infância? Sempre tinha um homem do saco que se a criança fosse até lá, poderia pegar e sumir com a gente. Ou como um lobo mau, né? Essa figura caricata, terrorista do abusador, causa nas crianças e nos adolescentes uma imprecisão sobre quem é realmente esse abusador. Portanto, nós precisamos ilustrar para as crianças e para os adolescentes que esses abusadores são pessoas como nós, como cada um de nós, tá certo? Não são os monstros, são os tios, são os pais, são os padrastos, são os irmãos. Eu não estou dizendo aqui que somos nós que somos os abusadores, estou dizendo que as pesquisas mostram que a esmagadora maioria, quase 70% dos casos, são realizados por pessoas do âmbito familiar ou próximas ao âmbito familiar. O que isso diz para a gente? Diz muita coisa. Diz que a gente precisa não só
combater a exploração e o abuso sexual. Nós precisamos prevenir essa exploração e esse abuso sexual. E como se faz isso? Né? Eu acho que tem aí um companheiro que vai falar depois também dos fluxos, etc. Vai poder contribuir, a gente vai contribuir junto. Desculpa. Mas o que eu quero dizer é que nossas políticas de enfrentamento ao abuso e exploração sexual, elas são sempre protetivas. E elas devem ser, além de protetivas, preventivas. Por isso que toda vez que a gente for planejar, e aí eu vejo aqui um grupo de profissionais que certamente planejam atividades dessa natureza todos os anos, todos os meses. Nós precisamos pensar em atividades que afirmem, que reafirmem para crianças e adolescentes aquilo que nós chamamos de direitos sexuais. Olha só que interessante isso. Essa é a única forma de prevenir o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Por que isso? Porque os direitos sexuais não podem ser vistos distante de outro direito, dos direitos reprodutivos. Certo? Quando a gente fala de criança e adolescente, aí eu vou projetar daqui a pouquinho aqui para a gente encerrar um fluxo, mais ou menos. Não é um fluxo, né? É uma conceituação que eu vou parar para a gente depois fazer a fala desses encaminhamentos, etc. É a necessidade de apresentar para as nossas crianças e adolescentes que elas têm direitos sexuais, que elas devem saber do que se trata a sua própria sexualidade. Tá certo? E isso é um tema extremamente polêmico, sobretudo no contexto atual que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? Então, é preciso que a gente reafirme isso. Como eu dizia anteriormente, há um falso conceito de que todo mundo é contra a exploração sexual, não é? E o abuso de criança e adolescente. Mas é falso esse conceito. O que eu estou falando aqui, companheiros, e a escolha política de cada um, eu não vou entrar nesse ponto. Mas eu estou dizendo que há tendências diferentes e cada um e cada uma de nós que estamos aqui hoje tem que se posicionar contra o abuso e a exploração sexual, mas a partir de uma perspectiva que reafirme os direitos sexuais de crianças e adolescentes. Isso significa falar sobre isso, tá certo? A gente não pode tratar o abusador como um lobo mau que vai aparecer na escola junto com uma chapeuzinho vermelho e assim achar que a gente vai proteger as crianças e adolescentes. Não vai. A gente vai proteger crianças e adolescentes quando a gente faz atividades iguais a essa e quando a gente faz atividades iguais a essa na escola com os adolescentes. Eu não sei se vocês viram agora, esse mês, sempre agora nesse mês, há uma tendência a inflar as denúncias, né? No Disque 100, porque tem muita atividade. Em uma escola de São Paulo, após uma atividade que tinha mais ou menos 200 crianças, após essa atividade, a própria escola recebeu por parte das crianças 10 denúncias de abuso e exploração sexual. 10. Tá certo? Imagina isso. Portanto, se reafirma a importância desse processo que nós estamos falando aqui. E qual um outro fenômeno que eu queria dar destaque a esse, combinado ao abuso e exploração sexual? O casamento infantil. Você já deve ter ouvido falar desse tipo de violação de direito de criança e adolescente, que o Brasil é um dos maiores países do mundo em casamento infantil. Perde para a Índia e outros países que são extremamente fundamentalistas. Sobretudo nos municípios, não só, tá? Nos municípios fora da região metropolitana, mas nos municípios da região metropolitana. E aí a gente tem que se perguntar o quanto a gente romantiza que os nossos adolescentes, que as nossas crianças já namoram. Não é verdade? E a gente tem que reafirmar: criança não namora, criança não transa, criança não tem vida sexual ativa. Tá certo? Por mais que eu tenha e atenda uma criança que foi vítima de abuso e exploração sexual ou que teve algum tipo de relação sexual, ela não tem vida sexual ativa. Ela tem violado o seu direito sexual e reprodutivo no período da infância e da adolescência. Portanto, olha quantas searas esse tema abre e olha só esse tema do casamento infantil. O que proporciona esse casamento infantil? Sobretudo para crianças e adolescentes meninas, mulheres. Significa dizer que essas crianças, elas vão, sobretudo as mulheres, vão parar de estudar, vão estar mais suscetíveis ao abuso sexual, portanto, porque não tem vida sexual ativa, e vão também estar fadadas à maior possibilidade da violação
da violência e do feminicídio. Agora, olha para a gente aqui, para a nossa história aqui, quanto que a nossa própria família já romantizou o início do relacionamento precoce. Ah, mas eles sempre se conheceram, foram sempre amiguinhos da mesma rua. A ideia do primeiro amor. Todas essas ideologias reproduzidas, fruto da reprodução machista da nossa sociedade, mas com uma base patriarcal. Vocês se lembram que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente tinha um termo chamado pátrio poder? Vocês se lembram disso? Pátrio poder era essa ideia de que o patriarcado se sobrepõe ao processo de responsabilidade da criança e do adolescente. O Estatuto muda isso. O Estatuto vai falar de pais, mas que significa mãe ou pai, responsáveis pela criança e do adolescente. Não existe essa de restituição do pátrio poder. É a restituição do poder familiar. Tá certo? Sendo a nossa sociedade, sobretudo aqui o pessoal de CRAS e CRES, entendendo que a maioria desse grupo dessas famílias nossas, das crianças e adolescentes que nós atendemos, são criadas por avós, sozinhas, ou mães solteiras, né? Mães solos, negras e negros, na sua grande maioria. Então, casamento infantil também é isso. Agora, como que a gente enfrenta isso? Com a parceria da rede, com apoio integrado de políticas que devem prevenir além de proteger. Então, essa é a grande sacada, prevenir além de proteger. Eu preciso pensar e formular estratégias de prevenção. E para prevenir, eu preciso falar para essas crianças que isso existe. Eu preciso parar de falar e insistir para que a criança goste do tio A, do tio B, do amigo C ou do amigo D. Vai lá, filha, filho, dá um beijinho nele, dá um abraço. Não negue um abraço. Se a criança em si já o nega, é preciso que se respeite a criança como sujeito, e não como um livro, como a gente falou, ou como um banco em que nós depositamos aquilo que a gente quer. A gente precisa demonstrar para essas crianças a importância do debate sobre direitos sexuais. Significa que a gente vai ensinar as crianças a como viver a sua vida sexual? Não, isso não é nossa tarefa. Isso é do âmbito privado da vida e do desenvolvimento das relações da própria criança. Nós precisamos dizer o seguinte: essas coisas acontecem. E elas acontecem dessa maneira. Como o próprio vídeo falou, por meio de uma aproximação, por meio de uma relação de vínculo, por meio de uma ameaça, por meio de uma servidão por dívida, por meio de diversas estratégias opressoras que são diferentes da pedofilia. Tá certo? Isso é importante dizer. Abuso e exploração sexual de criança e adolescente não é doença. Não é. A pedofilia diagnosticada com CID, com tudo que possa ter, é uma doença que deve ser tratada, que incorre no abuso e na exploração sexual. Esses são a menor parte. Os pedófilos diagnosticados são uma parte ínfima dos abusadores. A maior parte dos abusadores e dos exploradores sexuais não são doentes. Eles são simplesmente opressores, machistas, que agridem e que atacam as crianças e adolescentes porque têm e veem elas como objetos. E, portanto, também veem as próprias mulheres como objetos. E, portanto, veem também qualquer pessoa que esteja sobre a sua tutela como um objeto. Isso é importante separar, tá certo? Não é um doente. Ele não fez porque estava bêbado. Ele não fez porque estava drogado. Ele fez porque ele admite que há uma relação de inferioridade daquele outro e que permite que ele execute o seu privilégio e a sua atuação sobre outra criança, sobre outra pessoa, tá certo? Pode ser criança e adolescente, pode ser uma pessoa com deficiência. A gente tem recebido aqui em Vitória casos de bebês abusados. A gente tem recebido muitos casos de abuso, de exploração sexual pela violação do uso da internet. Olha só que novidade. A venda de fotos de crianças e adolescentes, vídeos de crianças e adolescentes. A gente tem recebido ataques, abuso, exploração contra pessoas com deficiência. E é preciso reafirmar. A legislação entende que é estupro de vulnerável, qualquer intenção, não só contra criança e adolescente, mas contra também pessoas com deficiência.
é considerado estupro de vulnerável. Então, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu queria destacar só um item aqui, eu não vou nem precisar projetar. Vocês estão me ouvindo? Para eu terminar esse item, eu queria destacar que a própria legislação aponta, né, no seu Código Penal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente aquilo que é estupro de vulnerável. Ou seja, de zero, qualquer ação, com ou sem consentimento, sendo deficiente mental ou não, com ameaça ou sem ameaça, é estupro de vulnerável. Tá certo? Então, eu tenho um caso de casamento infantil, uma criança de 13 anos, que no processo de entrevista comigo, ela disse que quis ter a relação sexual com o adulto ou com o adolescente. É estupro de vulnerável. Com ou sem consentimento. Ela dizendo que quis ou não quis, não importa. Sendo deficiente ou não, não importa. Tendo ameaça ou não tendo ameaça. Às vezes fala assim, não, mas ela que veio aqui em casa, eu não ameacei. Sendo a criança de 0 a 14 anos, é estupro de vulnerável. Isso é importante destacar, e a gente pode destacar isso também nas dúvidas, que existem vários fluxos, né? E, na verdade, um fluxo de proteção, e o Estado tem avançado nisso. Sobretudo com duas legislações que são legislações correlatas às legislações nacionais, que apontam a necessidade da comunicação imediata do fato, aonde quer que ele tenha sido relatado. Isso para evitar um fenômeno chamado revitimização. Esse fenômeno da revitimização significa dizer o seguinte, olha, eu fui lá no CRAS e falei que eu estava sofrendo abuso, ou no atendimento foi descoberto, e isso foi revelado espontaneamente pela criança. Aí o CRAS encaminha para a saúde. Aí chega na saúde, ela tem que contar tudo de novo o que aconteceu. Ela conta lá na recepção, na hora da triagem, ela conta do acolhimento, ela conta na hora para assistente social, ela tem que contar para a médica, 3 vezes a mesma história da violação e da violência. Essa revitimização não pode ser admitida e, portanto, é preciso que exista a notificação da violência onde quer que ela tenha ocorrido, na escola, na assistência, na saúde, sobretudo. E esta comunicação deve ser informada diretamente à saúde para evitar a revitimização. Isso é fundamental. E essas leis que eu posso colocar aqui depois vão nortear o nosso trabalho profissional. Com todas as polêmicas que, por exemplo, tem a lei da escuta especializada para assistência social, que tem os impactos dessa legislação no Estado, a gente tem que entender que é preciso denunciar, mas que as nossas campanhas de maio têm que, sobretudo, ocorrer o ano todo. E eu não estou dizendo aí para a gente ficar nessa loucura o ano inteiro para fazer um monte de atividade bacana igual essa. Quem dera a gente conseguisse se tivesse equipe para isso. A gente sabe que nós não temos e sabemos as nossas limitações, mas nós precisamos tirar estratégias nestes maios, nesses encontros, para fazer atividades pulverizadas, para fazer atividades que debatam direitos sexuais com crianças e adolescentes. A gente vai sofrer resistência, a gente vai sofrer pessoas que vão achar que a gente está ensinando as crianças a serem gays, a terem vida sexual. Não, nós estamos ensinando criança a não ser abusada. E no momento do abuso, é só a criança e o abusador que tá lá. É só a criança e o abusador que está naquele momento. Porque o abusador sabe que aquilo que ele está fazendo é crime. Sabe que aquilo que ele está fazendo vai ter consequências graves para a sua vida. Mas ele faz só ele e a criança. E, portanto, a criança tem que ser sujeito e não objeto da nossa intervenção. A criança tem que saber os seus limites e onde ela permite que se toque ou que não se toque, a partir daquilo que nós ensinamos. Isso é direito sexual, isso garante à criança a compreensão já inicial, de modo geral, sobre o que é o patriarcado, sobre o que é a estrutura de uma sociedade que privilegia aqueles que abusam ao invés daqueles que são abusados. Vocês já repararam para pensar que os programas de proteção à testemunha retiram a criança do lugar em que ela mora? E quando não prendem o abusador sai impune e continua vivendo na mesma comunidade, na mesma sociedade, e a criança que sofreu o abuso ainda tem que sair e fugir para ser proteção de testemunha?
Então, é invertido a realidade hoje. E nós precisamos tratar a realidade como ela é. Desinverter a realidade. É preciso que este abusador seja punido. Né? E não só numa lógica punitivista, mas ele precisa refletir também sobre a sua ação. É preciso também desocultar esses temas. Tirar dele o véu que a própria sociedade colocou e que conduz a milhares de meninas que são abusadas e exploradas e acham que isso é normal. Conversar sobre isso nas escolas é importantíssimo, mas não só. A gente fala pouco disso no CRAS, no CREAS, fala pouco disso na unidade de saúde, fala pouco disso com a agente comunitário de saúde, fala pouco de modo geral. Nós precisamos estar juntos e juntas nessa tarefa. E, para terminar, eu explico e convido a vocês a entrarem no site Faça Bonito, que é a campanha, é o nome da campanha. Quem aí já viu a florzinha? Já viram? É uma florzinha. Depois eu posso botar aqui. E o nome da campanha nacional, todos os anos, chama Faça Bonito, para garantir e proteger o direito de criança e adolescente. E sabe por que chama Faça Bonito? Porque as crianças mesmos e adolescentes que foram para a conferência disseram assim, numa das avaliações: esse pessoal que está falando aí está falando bonito demais, mas não é necessário falar bonito, a gente precisa de gente que faz bonito. E aí começou essa campanha. É preciso que a gente faça bonito, que a gente fale bonito e que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. Essa atividade aqui é fundamental para que a gente alcance o nosso objetivo. Então, todas as pessoas que aqui estão dando um passo fundamental em defesa do direito da criança e do adolescente, fazendo bonito contra o abuso e a exploração sexual. Obrigado pelo convite. Estou aqui aberto para as conversas. Nós que agradecemos, tá? Só acho que deveria se marcar também um outro momento para a gente, né, expandir também o conhecimento.